Oi, pessoal. Sabe quando uma música, assim, do nada, parece que para o mundo? O barulho todo do dia a dia some e a gente é levado para um lugar, para uma sensação que tem uma textura totalmente diferente da correria de agora. Bom, é sobre essa magia, essa tal de textura do tempo que a arte consegue despertar, que a gente vai conversar um pouco hoje. E o gatilho para essa nossa reflexão toda foi exatamente essa frase aí, uma sensação de vida mais simples. Pensa só, uma percepção super forte que veio do nada, só de ouvir uma música, Índios, da Legião Urbana. E aí fica a pergunta, né? De onde é que vem um sentimento desses? E a história por trás disso é bem curiosa, viu? A pessoa estava ensaiando essa música para um evento que, no fim das contas, foi cancelado. Nunca rolou. Só que quer saber? Isso não fez a menor diferença. A melodia continuou ali, ecoando na cabeça, e acabou destravando uma coisa muito profunda, sabe? Uma daquelas sensações que é até difícil de explicar em palavras. Pois é, e essa sensação já joga a gente direto para um contraste, que é bem gritante. De um lado tem essa calma, essa paz que a lembrança da música traz. E do outro? Bom, do outro tem a nossa realidade frenética de hoje. Olha só essa diferença, que loucura! O sentimento do passado é descrito como uma outra textura de existir. Traz uma ideia de leveza, né? Já a realidade do presente, essa a gente conhece bem. É trabalho, prazo estourando, cuidar da família. A fonte aqui chama de um verdadeiro malabarismo só para conseguir dar conta de tudo. E claro, tem o contexto pessoal, que não dá para ignorar. Vamos combinar. Aos 17 anos, o mundo parece ter um peso completamente diferente, né? A gente tem menos obrigações, menos decisões daquelas super importantes para tomar. É como se a vida ainda não tivesse mostrado todo o peso que ela pode ter. E aí que a gente chega na grande pergunta por trás disso tudo. Será que esse sentimento é só uma coisa individual, tipo uma nostalgia, uma lembrança meio enfeitada da juventude? Ou será que isso, na verdade, é o reflexo de algo muito maior, de um mundo que realmente mudou de ritmo? Então, fica esse dilema no ar, né? Esse sentimento é real? Aquela época era mesmo mais simples? Ou será que é só nossa memória que dá uma romantizada, que pinta tudo com cores mais leves? É a grande questão entre o que a gente sentiu e o que de fato era. Mas e se a resposta não for nem uma coisa nem outra? Aqui a gente entra numa ideia que eu acho fascinante, a da vibração de uma era. A possibilidade de que esse sentimento não seja só nosso, pessoal, mas sim um eco de um ritmo coletivo, uma coisa que todo mundo sentia na época. O termo usado na análise é vibração comum. Pensa assim, é como se existisse uma frequência no ar, sabe? Um clima emocional que todo mundo compartilhava e que acabava moldando o jeito de viver, de sentir e até de sonhar de todo mundo. E o pulo do gato é que essa frequência parece ter mudado drasticamente. A frequência do passado a gente lembra como algo de ritmo mais lento, de pensamento mais compartilhado. Agora, a do presente é o oposto. É tudo mais rápido, mais exigente, mais fragmentado. Parece que nossa atenção está sempre dividida. E o tempo nunca é suficiente. E olha, isso não é só uma viagem, uma ideia abstrata, não. Acredita-se que essa mudança na vibração coletiva mexe com tudo, interfere diretamente no nosso humor, no jeito que a gente se relaciona com as pessoas e, no final das contas, até na nossa conexão com a vida em si. Ok, então se o ritmo do mundo mudou para valer, como é que a gente faz para se reconectar com aquela outra sensação? Bom, é exatamente aí que entra o papel da arte. No meio dessa loucura toda, dessa aceleração, ela pode ser um tipo de refúgio, mesmo que só por um instante. E a metáfora que usam aqui é perfeita. Diz que a arte abre uma fresta no tempo. Pensa nisso de verdade. É como uma janelinha. Ela deixa a gente espiar aquela outra textura da vida, sentir aquele outro ritmo, mas só espiar. É só por um instante. Não dá pra ficar lá. É um vislumbre, uma visitinha bem rápida. Então, qual seria o propósito da arte nesse mundo acelerado de hoje? A análise aponta para três coisas bem importantes. Primeiro, ajudar a gente a lembrar daquele outro sentimento. Segundo, criar pequenos refúgios, sabe? Ilhas de calma no meio da correria. E terceiro, que talvez seja o mais poderoso, suspender o ritmo frenético do mundo, nem que seja só por 3 minutos de uma música. E essa frase aqui, gente, resume tudo de um jeito incrível. A ideia não é tentar voltar no tempo, não é uma fuga para o passado, é sobre reconhecimento.
É reconhecer um sentimento, uma textura de tempo, aquela vibração que um dia existiu e que de alguma forma maluca ainda vive dentro da gente. E no fim, essa reflexão toda volta pra gente, né? Vimos como uma única música pode abrir essa porta. Então a pergunta que fica no ar é: qual é a sua fresta no tempo? Que música, que filme, que lembrança é essa que te dá aquele refúgio, aquela pausa no meio da correria? Bom, essa resposta, claro, só cada um pode encontrar.